Salve, salve galera! A estrela de Ryan Francisco é uma coisa a ser explicada no São Paulo. Carequinha, depois de passar pelo trote, o centroavante da base São Paulina saiu do banco para marcar o gol da vitória de virada contra a Portuguesa por 2-1. O jogador vem conquistando a mídia brasileira. Nesse vídeo iremos trazer as últimas notícias do São Paulo, uma análise de Ryan Francisco e da partida de ontem que contou com o time reserva do Tricolor, mas antes peço seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal, que no final eu volto com mais notícias do Mercadão da Bola do SPFC. Um monte de jogador tem espaço, a coisa clareia e dá um bico, se atrapalha. Ele é um jogador promissor. Eu só acho que para o São Paulo, olhando a situação financeira do São Paulo e como o São Paulo precisa fazer dinheiro esse ano, se ele começasse a jogar bem no Brasileiro, seria melhor do que começar a jogar agora. Senão vai ficar pouco. Até porque ele é um jogador que o São Paulo renovou o contrato, o São Paulo tem 100% do direito em cima do Ryan Francisco. De qualquer jeito, é um jogador promissor. Base, né? Oi? São Paulo, a grande maioria, ou quase a totalidade, ele tem o... Eu não sei dos outros jogadores, eu estou tentando, inclusive, descobrir exatamente quanto o São Paulo tem cada jogador. E uma das coisas que Juvenal Juventus falava lá atrás, muito tempo, ele falava: o futebol brasileiro, financeiramente, se tornará insustentável. Aí, São Paulo fez cutia, falou: a base vai sustentar o futebol brasileiro. E estava certo lá atrás. Então, o São Paulo, esses anos todos, com um monte de bobagens feitas em contratações, em gastar dinheiro em jogador que não vai gastar, e etc. Eu não estou falando da gestão Casares, estou falando da gestão... Casares também tem, obviamente, né? Tem Rames, tem Mendes, tem Orejuela, mas tem também do Leco um monte de jogadores, né, que levaram o São Paulo a essa dívida. O que não fez o São Paulo afundar foram as vendas de jogadores da base. O gol do São Paulo na Copa do Brasil foi de um jogador formado pelo clube, né? O jogador de São Paulo, sei lá, o Sara, por exemplo. O Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro. Era um dos melhores jogadores do clube. A zaga era o Diego, tinha o Diego Costa, um dos melhores jogadores do clube. Você não gosta, mas São Paulo chegou a ser líder do Brasileiro com esses jogadores. Então, a base, há muito tempo, ela é, digamos assim, o que funciona melhor no São Paulo. E acho que o Ryan Francisco parece ser, como alguns outros jogadores desse time que foi campeão da Copinha, um futuro do São Paulo para fazer dinheiro e quem sabe jogar um pouquinho no time de cima. Mas a tua teoria qual é? Não é usar agora, porque senão não chega no brasileiro. Tem que usar, tem que dar rodagem, tem que dar experiência. Tô falando que... Não, você falou assim, não, era melhor no brasileiro acho que chega. Acho que não passa do meio do ano se jogar bem. Tem que usar agora, até pelo que você fala dos estaduais. Se os estaduais não servirem para isso, não tem que usar agora. A única questão é que você tem que usar agora ou não tem que usar agora? Você pode, não, tem que usar. Só pode vender, como vendeu o William Gomes, que custava 120 milhões de euros a rescisão, e saiu segundo ali por 12. E, por exemplo... Mas esse valor de multa, geralmente, eles jogam lá em cima e nunca vai pela multa, né? Tudo bem. Um jogador como ele... Eu não sei se o William Gomes vai se tornar um grande jogador. Tá. Eu acho que é muito cedo para definir. Mas eu também acho que no Palmeiras ou no Flamengo, que são clubes financeiramente bem resolvidos... Venderia melhor. Ou não venderia por esse valor. Claro. Não, mas é a lei do mercado. Aí não tem jeito. É o cara que precisa vender o apartamento para ontem, não tem 2 anos para vender com calma. O Ryan é mais promissor em princípio São do Paulo que vai conviver com isso por um tempo. Essa coisa de vender abaixo dos outros porque precisa muito. For vender por pouco, triste. Se obviamente fizer uma venda lá Palmeiras, tem mais é que vender mesmo. Já não tem que ser a carreira dele. Os clubes colocam no orçamento quanto eles... Isso é incrível. Todos eles já colocam no orçamento, Corinthians faz isso, São Paulo faz isso, quanto que eles precisam vender e alcançar de vendas naquele período. Tem a meta lá. E vendas de quem? Daqueles jogadores que estão lá dentro. Então, sim, qualquer um de fora sabe já quanto o clube precisa. Porque o clube já anuncia a sua dificuldade e o tamanho dela. A planilhinha. A planilha. A minha pergunta, eu estava começando a falar do Ryan, mas eu tenho que perguntar para você. Você gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Eu gostei do Ryan Francisco, acho que esse gol é muito importante do Ryan Francisco, primeiro que atesta o que a gente vem falando, né, Cotia tá batendo na porta da Barra Funda, segundo porque, queremos eles, queremos a base, entrou os meninos da base, o cara decide o jogo, e aí uma vitória do São Paulo super importante, então sim, gostei mais do Ryan Francisco do que do time em si, eu acho que alguns jogadores foram muito mal, né, os dois do ataque e das do lado, pelo amor de Deus, o Ferreirinha, eu até achei que no primeiro tempo ele fez alguma coisa, no segundo foi um desastre, Nossa. O Eric também me incomodou bastante,
O André Silva fez o seu gol e tudo mais, mas alguns jogadores ficaram devendo, sobretudo no campo de ataque, eu achei. Alguns até me surpreenderam, jogaram direitinho e tal. O time era o time reserva. Também fica claro aquilo que a gente vem falando, você vem falando bastante, né? Tem uma diferença muito grande entre o time titular e o time reserva. Agora, com o Rian Francisco, que parece ser um jogador diferente, eu acho que já dá uma equilibrada, né? O moleque é gelado, faz um gol de categoria, né? Na última bola, recebe o passe, pimba, põe lá dentro, sensacional. Uma coisa importante sobre esse gol, Arnaldo, além da vitória, é claro, é tudo que a gente falou, atesta que Cotia tá pedindo passagem. Eu acho que se tinha alguém cornetando o Zubeldia, não, porque não usa a base, não sei o que, o cara entrou porque o Zubeldia colocou e o cara fez o gol. E agora, Arnaldo, eu acho que as baterias serão voltadas para a diretoria, porque vão ficar com baita do medo de vender o Rian Francisco por um valor baixo. E aí, assim, vender nem é mais uma questão. Esse cara precisa jogar um pouco. Precisa jogar, pelo time. Exatamente. Né? Diferentemente do William Gomes, ele precisa jogar. Ele precisa jogar um pouco antes de ser... O William Gomes ficou um ano no profissional. Se ele aproveitou ou não, tal, mais de um ano no profissional. O Rian precisa ficar um ano no profissional para dar alguma coisa. Eu concordo plenamente com você. Eu vou até repetir aqui uma frase dita pelo Carlos Belmonte na chegada do time, quando ele teve que responder para os repórteres sobre essa questão, vendas. Ele defendeu a venda do William, a questão do Moreira, pelo aproveitamento restrito que eles teriam, e disse o seguinte em relação a Zubeldia base, Zubeldia reformulação. Aspas do Belmonte. Zubeldia é parceiro institucional. Olha com carinho para os meninos. Sim. Tanto que hoje vieram 4 e a ideia é ter vários ao longo do ano no processo de transição. E o que eu estava conversando com eles, Tironi, é o seguinte. Com um time reserva mais fraco, eu acho que ficou evidente, né, galera? O time reserva do São Paulo ficou mais fraco. Essa molecada obrigatoriamente vai ter mais chance e vai começar a comer pelas beiradas, né? Não tem segredo, né? E acho que os mais, fora um ou outro, mas os mais calejados do time reserva deixaram de aproveitar uma grande chance, porque tá todo mundo falando do Rian. Poderia estar falando do Ferreirinha, como você falou, poderia estar falando do Eric. Esses caras aí, ou eles jogam tudo, não adianta o Ferreirinha dar chilique quando é substituído, depois de uma partida ridícula, né? E não conseguir jogar no nível dos moleques que jogaram bem. Tem muita gente aqui também elogiando o Rodriguinho, que entrou muito bem. Entrou bem, tá vendo? É a base assim, né? No outro jogo ele entrou mal, nesse ele entrou bem. Então, eu acho que entrou muito mal no outro, esse entrou bem. E nesse mesmo jogo que ele entrou muito bem, o melhor dele, ele quase entrega tudo no acréscimo com a virada na frente da defesa, que ele erra o passe. É assim. Agora, talvez a gente esteja falando de um desses caras, o jovem, um certo especial, né? Sim. Primeiro, porque ele não precisa participar tanto do jogo coletivo. Exato. Ele é um jogador de definição, e definir melhor que ele é difícil. Então, talvez por essa característica,